de junho de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação e a presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belal. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins da Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo o número legal, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberto esta sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do texto da emenda da ata da sessão anterior. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de maio de 2015. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de maio de 2015. Senhor presidente, são esses papéis para o expediente. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de maio de 2015. Não havendo vereador se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecer sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de maio de 2015. Não havendo vereador se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecer sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Expediente. Em conformidade com o disposto no artigo 306 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracaí, não haverá fase do expediente e nem da explicação pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, para apreciação e votação das contas municipais. Não havendo papéis para o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores para a ordem do dia. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Alfredo Júlio Belal. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Aparecido Veloso da Silva. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiano Martins da Silveira. João Batista de Paiva Matos. Paulo Eduardo da Silva. Vanderlei Simeão. Havendo o número legal, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Papéis da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 008/2015, de 5 de maio de 2015. Dispõe sobre a reprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Maracaí, referente ao exercício financeiro de 2011, conforme parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 0011-59/026/11. Com os pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Constituição. Senhor presidente, fez papel para a ordem do dia. Neste momento, fica franqueada a palavra pelo tempo de 15 minutos à senhora Elizabeth de Carvalho Fetter, a ex-prefeito do município de Maracaí, ou seu representante legal, advogado, para que apresente sua justificativa de defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2011. Não havendo nenhum interesse por parte da ex-prefeita e nem de seu representante legal a justificar a defesa, peço a palavra por 15 minutos ao vereador Fabiano Martins da Silveira, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos e Contabilidade, para que faça suas explanações sobre o parecer da comissão.
Boa noite, senhor presidente, demais companheiros e assistentes, aos aqui presentes, secretário Beto, o Luiz Fernando Vermelho e a todos que nos assistem através da web. Hoje uma sessão diferente, uma sessão onde nós estamos tratando das contas referente ao exercício 2011 da ex-prefeita Beth e o vice Eber. E foram levantados alguns pontos, né, com relação às contas do exercício 2011, onde a comissão apurou as irregularidades, né, a comissão de orçamento, finanças, contabilidade, que é composta pelo Antônio Reginaldo Faria, o Bira, como presidente, eu, Fabiano Martins da Silveira, como relator, e membro dessa comissão, o vereador João Batista de Paiva Matos. Falar sobre as contas, as imputações da fiscalização do Tribunal de Contas, né? Sinteticamente, foram 31 ocorrências, pontos objetivos de pontuação do Tribunal de Contas. Lembrando que a fiscalização é por amostragem, e isto pode ter havido outras questões não suscitadas pelo Tribunal. A primeira delas, falta de compatibilidade entre os programas e ações previstos no PPA, LDO, LOA, PPA e LDO. Não estabelecem por programa e ações de governo custos estimados, indicadores e metas fiscais que permitam avaliar a eficácia e efetividade da LOA. A LOA contém autorização para abertura de crédito suplementar de até 5% e LDO 30%. Segundo, déficit de R$ 20.851,11, 0,07% a maior. Terceiro, pagamentos relativos à operação de crédito realizado junto ao Banco do Brasil não está sendo corretamente baixado no passivo permanente. Quarto, existência de distorções nas peças contábeis, em razão da incorreta contabilização e baixa de receitas recebida indevidamente, como também de descontos concedidos quanto do pagamento de tributos municipais. Quinto, divergência entre o apurado pelo sistema Aldesp e os dados registrados nas peças contábeis, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais em relação ao saldo da dívida ativa e dos recebimentos havidos respectivamente. Sexto, utilização de 96,62% dos recursos Fundeb, excluído o valor de R$ 13.882,04 centavos, referente à soma dos rendimentos financeiros de 2010, R$ 3.747,67 centavos de 2011, R$ 10.074,37 centavos que foram utilizados em despesas não vinculadas ao ensino, inexistência de conta específica para contabilização dos rendimentos financeiros de cada recurso adicional recebido. Sétimo, utilização de recursos adicionais para pagamento de despesas contabilizadas na fonte Tesouro, grossa de restos a pagar não quitados até 31/1/2012 e também de despesas com ensino superior e outras não amparadas pelo artigo 70 da LDB. Não recolhimento do FUNSET do valor correspondente aos 5% da receita oriunda de multas de trânsito, recursos provenientes de royalties transferidos para a conta movimento a caracterizar desvio de finalidade, recolhimento indevido de FGTS em favor de todos os servidores ocupados de cargos em comissão, reajuste do subsídio dos secretários municipais em 46% além do pagamento de férias e 13º, despesas com assessoria para a realização de serviços próprios da administração, não apresentação do cadastro territorial multifinalístico, objeto de contrato 36/2010, não apresentação do plano de regularização fundiária urbana, objeto de contrato 29/0/2011,
Não apresentação do plano de controle de poluição veicular, da revisão do plano de cronograma de arborização e plano cronograma de recuperação de mata ciliar, contratos de empresa, domínio, assessoria e administração pública privada limitada. Não apresentação do projeto piloto de floresta urbana e calçada ecológica, objeto de despesa contratada com a empresa WD. Despesa com aquisição de diversos produtos e serviços sem procedimento licitatório. Afronta aos princípios da legalidade e da impessoalidade. Despesas com publicidade. Afronta aos princípios da economicidade e da razoabilidade. Existência de diversas publicações empenhadas indevidamente no ensino fundamental. Disponibilidades de caixa não depositadas exclusivamente em bancos estatais. Não registro de entrada de alguns itens no almoxerifado. Divergências entre as quantidades constantes do sistema informatizado de controle do almoxerifado e o que foi encontrado nas prateleiras. Não fixação nas salas do paço municipal do termo de responsabilidade. Tomada de preço, número 06/2011. Falta de publicação no edital em jornal diário de grande circulação no estado ou mesmo na região. Exigência indevida de visto do CREA para os licitantes com sede em outro estado, de realização da visita técnica por profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA e pertencente ao quadro permanente da empresa licitante, e de apresentação de certidões de regularidade como os encargos tributários federais, estaduais, municipais, sem especificação do tributo cuja regularidade deveria ser demonstrada. Pregão presencial número 4/2011. Exigência de certidão negativa de débito em relação à Fazenda Federal, Estadual e ao INSS. Empresa vencedora, única participante no certame, apresentou o orçamento em valor superior ao previsto. Pregão presencial número 08/2011. De certidão de irregularidade perante a Fazenda Municipal. Não publicação no edital em jornal diário de grande circulação no estado ou mesmo na região. Convites 2, 7, 10, 20, 26, 27 2011. Exigência de certidões negativos de débito. Informação da existência de dotação orçamentária sem mencionar, contudo o seu valor, ausência de pesquisa de preços no caso do convite 27. Não apresentação à fiscalização do Plano de Regularização Fundiária Urbana, objeto de contrato 29/2011. Realização fora do prazo de audiência pública destinado ao debate nas metas fiscais do primeiro quadrimestre. Falta de divulgação na página eletrônica do município do parecer prévio do Tribunal de Contas e dos relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária. Livro diário não foi anexado no balanço patrimonial. Registro dos bens de caráter permanente. Termo de responsabilidade não afixados nas salas do paço municipal. Livro de contratos. Existência de um livro para os contratos derivados das atas de registro de preços e outro para contratos decorrentes das demais licitações, não havendo um livro onde conste todos os contratos e respectivos aditivos. Leis, portarias e decretos. Folhas não são encadernadas. Fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP. Divergência entre os dados informados pela origem e os apurados com base nos balancetes armazenados nos sistemas da AUDESP quanto à dívida ativa. Contratos em afronta ao artigo 37 da contratação da empresa para a realização de serviços, não obstante a existência do quadro de pessoal de cargos de auxiliar de serviços gerais. Acúmulo de função remunerada. Contratação de professora com acumulação que não se enquadra na exceção prevista no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, devido à incompatibilidade de horário. Entrega intempestiva de todos os documentos exigidos pelo sistema AUDESP. Não encaminhamento da planilha de obras públicas do segundo semestre. Descumprimento de várias
recomendações do tribunal. Falar das razões, conclusões para parecer desfavorável segundo o Ministério Público de Contas. Primeiro, abertura de crédito adicionais sem lastro financeiro. Segundo, remanejamento de parcela do orçamento sem lei específica, já que embasado em hipotética autorização genérica concedida na LOA. E reincidência na utilização dos recursos provenientes de royalties em despesas não especificadas na legislação de regência. Reincidência no recolhimento do FGTS de contribuições destinadas aos funcionários comissionados em descumprimento à determinação. Despesas com serviços de assessoria. Esse item deverá ser analisado em apartado ante a possibilidade de pagamento de tais serviços sem comprovação de que tenham sido levados e efeito. Subsídios dos secretários municipais também deverão ser examinados em autos apartados. Relatório, conclusão da Comissão de Finanças e Orçamentos. Segundo apurado, a comissão vislumbrou: primeiro, licitações e irregularidades. Segundo, falta de remanejamento de verbas, que em tese é crime tipificado no artigo 315 do Código Penal, além de constituir ato de improbidade administrativa. Terceiro, compra sem licitação em flagrante ofensa à Lei de Licitações e à Constituição Federal. Quarto, atos de improbidade administrativa que desencadearam prejuízo ao erário, afronta aos princípios da administração pública e enriquecimento ilícito. Quinto, ocorreram ilicitudes que compreenderiam mau uso dos recursos públicos. Sexto, simulação de licitação para prestação de serviço. Sétimo, não observação das regras previstas na Lei 8.666/93, Lei de Licitações. Oitavo, diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios. Nono, certames omissos, confusos, insuficientes, beneficiando indevidamente determinadas empresas. Décimo, oneração dos cofres públicos e frustrando o caráter competitivo dos certames, com o intuito de obter vantagem e contrariedade a disposições legais. 11º, ressalta que a ex-prefeita, apesar de devidamente notificada, não ofereceu defesa. 12º, não se verificou qualquer seriedade em várias licitações. 13º, houve condutas que frustraram o caráter competitivo do procedimento licitatório e que mereceram uma investigação rigorosa das autoridades competentes. Bom, esse foi a conclusão, resumidamente, do relatório que essa comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, composta por essas pessoas que foram mencionadas no início, apresentaram, contando com o trabalho dos advogados, do jurídico e dos assessores dessa Câmara Legislativa da cidade de Maracaí. Por enquanto é isso. Obrigado, senhor presidente. A partir deste momento está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo número 008/2015, de 5 de maio de 2015, que dispõe sobre a reprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Maracaí, referente ao exercício financeiro de 2011, conforme o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 00.1159/02611. Não. É apreciação. Vamos ouvir o vereador Aguinaldo de Oliveira Cruz.
Senhor presidente, mais vereadores, todos os demais presentes, boa noite a todos. Cumprimentar aqui o trabalho da comissão, o Bira, o Fabiano e o João, em relação ao decreto legislativo 08/2015, que fala das contas do exercício financeiro de 2011, e também deixar registrado nessa casa que a prefeita que passou, ela teve o seu direito constitucional, né, garantido por essa casa, tá? E não teve nenhum representante, nem ela e nenhum representante para fazer a sua defesa, e a ampla defesa é um direito constitucional garantido, tá? Então gostaria aqui de parabenizar os membros então pelo trabalho, e a gente sabe que não é fácil dentro de uma administração pública, a gente está sujeito, né, nesses moldes mesmo que a própria Constituição preza, e principalmente o Tribunal de Contas. A todos nós, olhando nessa mesa no centro, aí a gente vê todos os documentos minuciosos daquilo que o órgão público deve gerir, no sentido da transparência, da eficácia, da legalidade e em serviço da nossa comunidade. Para mim, não vou usar nem os 15 minutos, porque é desnecessário. O meu voto, lógico, é de rejeitar as contas. Do primeiro ano, Edivaldo, nós estivemos aqui, do segundo. Essa de 2011 é o terceiro ano da legislatura, né? É o terceiro ano da legislatura, e ela seguiu nos mesmos moldes das contas anteriores. E deixar aqui registrado, nós, enquanto vereadores, nós notificamos, nós denunciamos em relação a essas irregularidades. Por quê? Muito a gente se observou durante a gestão daquilo que poderia ter sido feito, tá, para Maracaí, para o nosso município, o qual não foi feito, tá? Quando a gente estabeleceu contatos para entender, para cobrar e até a princípio para fiscalizar, muitas vezes a gente deu com a cara mesmo na porta, e muitas vezes também a gente foi até escorraçado do gabinete. Isso eu não esqueço, você sabe disso, Edivaldo. E alguns apontamentos que foram feitos pelo próprio Tribunal de Contas, era visível, porque nós estamos numa cidade, num município pequeno, muitos respiram a própria política, e hoje está muito mais fácil com os meios de comunicação que nós temos, as pessoas acompanham qual que é o desenvolvimento, tá, das ações que deveriam ser feitas aos nossos munícipes. Então, não é uma questão de Beth, não é questão de Eber, é uma questão legal, tá, dentro da esfera pública. Então, todos que vão passar por lá estarão sujeitos como outros também. E agora há pouco eu e o Edivaldo estava conversando, né, Edivaldo? Quando a gente avaliou as contas do prefeito Beto, ele veio aqui, usou o seu tempo e foi corajoso mesmo, porque o Tribunal de Contas, ele é um órgão minucioso, e quando você tem a ampla defesa, você tem que dar cara a tapa. Isso já é um ponto negativo, porque por mais que tenha os apontamentos, mas eu tenho que pelo menos valorizar essa casa, né? Deveria ter vindo um advogado pelo menos representando. Isso é o meu ponto de vista. Fabiano, você leu todos os quesitos que foram apontados, tá? Dentro da própria educação, que eu acho que é uma coisa séria, né, que tem as irregularidades da aplicação do Fundeb. Queria ressaltar que também nessa legislatura existe um mecanismo, já existe uma denúncia em relação à aplicabilidade dos recursos, e que realmente já vem sendo apontado,
né, desde a legislatura passada. Então, o erro ele continuou e isso já virou uma demanda, né, de uma ação civil no Ministério Público e que deveria ter sido corrigido. Tá? É um exemplo que eu posso falar. E dentro das outras que a gente viu aqui e observou, quando eu falo dos exemplos, vereador, eu posso estar citando, né? Então não está fugindo da matéria, está aqui no processo. Então, das despesas de assessoria também, tá? Isso foi, teve uma empresa que veio, que é a Domínio, que todo mundo conheceu, veio aqui, levou um rio de dinheiro fora. Isso foi uma das coisas mais escancaradas que teve. Nós também foi mecanismo de denúncia nossa, porque veio, fez um oba-oba, levou muito, mas muito dinheiro do nosso município e não teve serviço direcionado para a prefeitura em si e para nossa população. O princípio da transparência está sendo claro aqui. Tá? O Tribunal de Contas analisou todos os quesitos, né, daquilo que foi avaliado, e o que ele aponta? Cadê a transparência? A transparência dos recursos. Que daí é uma coisa que ainda está caminhando, não está nos moldes ainda de como deveria ser, mas está caminhando. Por quê? Gasta-se com muito e faz-se pouco. Ou até mesmo pelos apontamentos, você contrata empresas, o qual dentro da nossa prefeitura tem pessoas do quadro efetivo. Isso que o Tribunal de Contas analisou, e isso também nós já fizemos uma avaliação na época. Tá? Das questões que eu acho que isso, todo mundo que está aqui lembra um pouco, que foi também um fato muito ruim, não vou falar dos 30 e poucos, mas eu vou destacar os que são, né, mais gritantes, que foi aquele aumento que foi proposto pelos secretários, né, municipais, o qual nós, né, da oposição na época votamos contra, não tinha como, Divaldo, você sabe disso, né? Era uma coisa assim, era uma afronta em relação aos demais servidores, porque 46% não existia com a realidade financeira do nosso município. É tipo assim, puxa vida, e só para 6 e os restantes? Enquanto os restantes só foi feita a correção, se eu não me engano, foi centavos para chegar no número redondo para aumento de funcionário, e para secretários 46. E isso deu um desgaste muito grande, teve um descontentamento muito grande por parte dos servidores, todos vieram para a Câmara, se manifestaram o descontentamento, e assim foi, tá? O primeiro, o segundo, né, e a gente está vendo aqui que o terceiro não seria. E também de 2012 vai seguir também nesses mesmos moldes. Gostaria, enquanto vereador, legislador, de chegar aqui e falar para todos, puxa, né, o nosso município cresceu, o nosso município foi investido em ações, cresceu, desenvolveu, criou renda, criou emprego, mas isso não aconteceu. Tá? Pelo contrário, estagnou o nosso município na relação do próprio crescimento e desenvolvimento. Então, o meu voto, tá, é contra mesmo as contas, tá? Não tem motivo nenhum, e eu peço para todos que analisam, né, tudo isso com cuidado. A gente é um representante legítimo da sociedade. Falo dessa forma, eu e Edivaldo, nós presenciamos a administração anterior, o qual afirma que foi um caos para o nosso município. Então, e não tem motivo nenhum para a gente aprovar, e pelo contrário, sim, reprovar as contas do exercício de 2011. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em apreciação dos senhores vereadores do projeto do Decreto Legislativo 008/2015. Vamos ouvir o vereador João Paiva. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, secretários, Kleber presente, Beto. A gestão passada, gestão da
Dona Elizabeth de Carvalho Fetter, tinha um slogan, chamava-se superação, gestão, superação. Eu vi muito isso aí no rádio, em propaganda. E eu não sabia da onde que vinha essa superação. Eu não achava da onde. Eu não descobri aonde que estava essa superação. Agora eu descobri, senhor presidente. Está aqui. Superou todas as administrações passadas. Jamais uma administração fez tanta desgraça para o nosso município que nem esse povo. Jamais uma administração deu tanto prejuízo ao erário, deu tanto prejuízo à população que nessa população que passou. Não é chutar cachorro morto, não. Não é falar porque não estão no poder, não. Porque o prefeito também, que está aí, já tem umas coisinhas para ser apontada no tribunal. E nós vamos trazer aqui também, se Deus quiser. Vai ficar aqui se fizer errado. Porque nós somos vereadores. E na gestão passada, os vereadores não tiveram atuação nessa Câmara de Lei. Principalmente, me desculpe o Aguinaldo, me desculpe o Edivaldo, principalmente os vereadores da situação. Por quê? Ficaram enquartados em gabinete, ficaram babando em gabinete, se superando nessa forma aqui e deixando o nosso município jogado para as baratas, como diz. Deixou o nosso município no caos. Não tem aonde você pôr a mão naquele monte de papel. Não, você fecha o olho e põe a mão, você acha um negócio errado. Por quê? Prejudicando o município. Tem uma firma, várias firmas de assessoria que foram condenadas aqui pelo tribunal, que eu queria que tivesse um representante, um advogado, ou a própria ex-prefeita aqui, que eu queria perguntar o que essas pessoas fizeram, qual a contribuição que eles deram, qual que foi o benefício que o cidadão teve, de milhões de reais, ter sido jogado fora, e largou o nosso município com uma mão na frente e outra atrás. Está aí a administração atual sofrendo, está aí a população sofrendo por causa de desmando, por causa de safadeza, por causa de roubo. Isso aí é roubo, isso aí devia dar 300 anos de cadeia, fazer um negócio desse tipo, deixar a população exposta, dilapidar o patrimônio, moer o dinheiro público, jogar fora o dinheiro público. E é para isso aqui, senhores vereadores, que nós estamos aqui nessa Casa de Lei. É para isso aqui que nós fomos eleitos. É para fiscalizar, coisa que a outra Câmara não fez, que se fechou em gabinete e achou que estavam se superando. Superação, e aí, ó, um monte de processo. Tá aí, hoje está todo mundo para praia, a cidade está pagando um alto custo, que era para termos mais benefício para a nossa cidade, era para ter mais asfalto, era para ter mais creche, era para ter mais campo de futebol, era para ter mais rodoviária arrumada, era para ter mais o centro cultural arrumado, era para ter muitas outras coisas que poderiam ser feitas. Não foi feita, por quê? Porque eles estavam se superando. Se superando no quê? Se superando na coisa errada, se superando em prejudicar o município, certo? E que isso aí sirva de lição, para nós vereadores, para que nós não fechemos os nossos olhos quando tiver alguma coisa errada. Temos que ter coragem de vir aqui e falar. Enquanto somos vereadores, fomos eleitos para isso aí, vamos falar, vamos cobrar, vamos exigir que nem que a gente perca, nem que não tenhamos a maioria aqui nessa casa, mas nós vamos ter a hombridade de cobrar, e cobrar com vontade, para que não chegue nesse ponto que nós estamos chegando aqui. Muito obrigado a todos. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo número 008/2015.
Vamos ouvir o vereador Fabiano. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes. Agora, mais algumas pessoas chegaram após o início da sessão. Gostaria de cumprimentar ao vice-prefeito Eduardo Discretão, aqui, Diego, presidente do PSDB, Carlão, secretário Luciano, e aos demais que chegaram após o início da sessão, onde foi lido o relatório da comissão referente às contas do ano de 2011. Bom, como o João Paiva falou, o Aguinaldo usou muito bem a palavra, chover no molhado, mas é necessário falar. Por que é necessário falar? Porque o que fizeram com a cidade nesses 4 anos da gestão passada foi uma lástima. Acabaram com a cidade, deixaram a prefeitura com uma dívida enorme, frota sucateada, a cidade toda arrebentada. E o Aguinaldo fez uma ressalta muito importante, Aguinaldo, que a ex-prefeita tem condições e teria condições de estar aqui hoje para se defender. Mas nem a isso se deu luxo. Ou de mandar um advogado de defesa, que também era também caberia nessa situação, e não teve coragem de mandar. Enfim, o João Paiva usou um termo, João, de falando que a Câmara passada não fez o seu trabalho bem feito, e eu entendi o teu recado, e eu queria aqui só cumprimentar a tua fala, que eu sei o que você quis dizer, falando, e depois você destacou da questão da base aliada da prefeita, porque eu assisti algumas sessões onde eu vi o Aguinaldo tomando posições firmes, onde eu vi o Edivaldo, o próprio prefeito Tatu, né, que na época era vereador, tomando posição, né, sobre alguns temas. Mas naquela ocasião em que aconteceu tudo isso, vereador João Paiva, alguns vereadores brecavam os pedidos que eram feitos, não aprovavam os requerimentos, alguns requerimentos que foram feitos naquele ano, pedindo explicações, vereador Aguinaldo. Alguns requerimentos que eram feitos foram barrados. Os requerimentos que cobravam explicação eram barrados. Não eram nem aprovados aqui nessa tribuna. Então, isso mostra hoje o porquê que isso está acontecendo. Diferente do que acontece hoje. Todos os requerimentos que passam aqui na Câmara, independente de ser apresentado por vereadores que foram eleitos junto, na mesma coligação com o prefeito, os requerimentos são aprovados. Não tem essa distinção. Porque, como o vereador João Paiva disse, se estiver errado, vai pagar. E isso mostra transparência, isso mostra honestidade, diferente do que a gente via na gestão passada. Agora, fica um alerta. Essas pessoas que nós estamos citando aqui, se elas puderem, provavelmente vão querer se lançar novamente a candidatos, a prefeito, a vereador, a vice, enfim. Então o alerta que fica é para que as pessoas tomem ciência disso. Tomem ciência do que aconteceu, porque tem um termo que é usado na política, um termo ruim, que é o seguinte, que as pessoas têm memória curta. E infelizmente tem. Muitas pessoas esquecem o que aconteceu depois de 4 anos e acontece o que aconteceu. E foi falado, e foi avisado, e tornou a acontecer. Está aí o estrago que fizeram novamente na nossa cidade. Depois de muitos anos fora do poder, o estrago que fizeram na nossa cidade novamente. É esse o meu recado. Obrigado e boa noite. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo número 008/2015.
Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Nobres vereadores, a toda a população presente, às autoridades constituídas, eu cumprimento aos internautas também. O relatório foi lido pela Comissão de Finanças, né, e Contabilidade. As imputações foram feitas pelo Tribunal de Contas. E como eu disse, eu usei o ano passado essa tribuna, e eu disse que o meu voto durante o tempo que eu estaria aqui seria de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Eu estou aqui cumprindo a minha palavra. O Tribunal de Contas deu como parecer, rejeitando as contas da prefeita. Eu estou acompanhando o Tribunal de Contas e também votando pela rejeição das contas da prefeita Elizabeth Carvalho Fetter. Gostaria, claro, ela foi do meu partido, gostaria de estar aqui, ocupando essa tribuna e votando diferente, votando, acompanhando o Tribunal de Contas, mas votando pela aprovação das contas. Mas, como o vereador quis dizer, e eu entendi muito bem o recado também, Fabiano, que eu, ou o Deco, estivemos juntos, né, com a prefeita, de casa em casa, pedindo voto. Também no seu partido, na sua coligação, teve pessoas que foram investigadas por crimes até piores e que estavam junto também com vocês. Nós não precisamos levar isso em consideração. Cada pessoa responde pelos seus atos. A senhora Elizabeth de Carvalho Fetter e o senhor Heber Ricardo da Silva, que são os responsáveis pelas contas, eles vão pagar pelos seus crimes, se assim o cometeram. Assim como o ano que vem, teremos a oportunidade de julgar as contas do Tatu. E veremos como que cada situação, porque o tempo, como eu disse, é senhor da razão. E não é porque eu estive junto, que eu pedi voto junto, que eu concordo com as coisas. E estou mostrando meu posicionamento aqui, votando contrário. Votando contrário às contas da prefeita, que foi do meu partido, que hoje não é mais, mas que foi do meu partido. Então, como eu disse, a minha linha de voto vai ser acompanhando o Tribunal de Contas. Da vez passada, eu acompanhei o Tribunal de Contas deu favorável, acompanhei. Esse ano o Tribunal de Contas rejeitou, também estou acompanhando o Tribunal de Contas, rejeitando. E disse, volto a dizer, não é porque, eu já ouvi isso de uma certa pessoa esses dias, Fabiano, acho que é um discurso de vocês agora, né, para querer denegrir a imagem, a nossa imagem, no sentido de que estávamos juntos na época de eleição. Assim como no partido do vereador Aguinaldo tem gente boa, também tem gente ruim. Assim como o partido do Solidariedade tem gente boa, mas também tem gente ruim. Assim como no PMDB tem gente boa, tem gente ruim. Assim como no PT e em tudo na vida, seja em qualquer instituição, seja na sociedade, existem o bem e o mal. Existem pessoas boas e pessoas más. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a sua provocação, e eu preciso responder, já que você colocou na pauta, não citou meu nome, mas quis dizer para mim, pessoas que foram eleitas. Quem foi eleito, que estava junto, foi eu e o Deco. Então, só te respondendo isso, né? Nesse sentido. Então, senhor presidente, nobres vereadores, eu não tenho nenhum receio de estar votando aqui contrário às contas. O único, fico triste sim, porque eu gostaria que o desfecho fosse diferente. Gostaria que o desfecho fosse diferente. Gostaria de estar aqui, como eu disse, aprovando. Gostaria de que fosse o final diferente, mas nem tudo é como a gente quer e cada um planta, cada um colhe aquilo que planta. Então, está colhendo a reprovação, eu acredito que unânime da Câmara no quesito das contas, e assim o ano que vem, de acordo com o Tribunal de Contas também, acredito eu, né, que acho que já foi até votado, né, pela rejeição do ano que vem, das contas de 2012, foi até aprovado como rejeição, e se assim for, né, se assim foi,
eu também votarei pela rejeição das contas. Então, assim, o que eu disse, e eu volto a dizer, que a minha postura aqui, eu tento ser mais coerente. Quando precisa se elogiar, eu ocupo essa tribuna. E quando precisa também ocupar essa tribuna para criticar, eu também ocupo. Inclusive sendo que foi, no caso não é mais do meu partido, mas foi do partido. Estive junto, sim, pedindo voto, estive junto, né? Mas agora, como fui eleito, eu fui eleito pela população e não por partidos. E como eu fui eleito pela população, eu estou aqui defendendo o direito da população. Então, se o órgão de fiscalização, órgão técnico, apontou irregularidades, e eu acho que esse relatório tem que se encaminhar para o Ministério Público, tem que se apurar essas irregularidades e tem que se punir os culpados nesse quesito. Não poderia ser diferente a minha postura aqui, como guardião também da legislação, tanto municipal, quanto estadual e quanto a Constituição. Não poderia ser diferente o meu voto, e volto a dizer que, assim for a conta do atual prefeito, for pela aprovação do Tribunal de Contas, vou votar pela aprovação. Se for pela rejeição, vou votar pela rejeição, sem medo de errar, porque essa vai ser minha postura. Eu não vou contra, aqui, apesar de ser uma casa política, eu não vou contra um órgão técnico. Os técnicos vieram, fizeram o seu trabalho, mostraram e assim julgaram. E assim julgaram pela rejeição. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de decreto legislativo 008/2015. Vamos ouvir o vereador Aparecido Veloso. Senhor presidente, novo vereador, demais assistente, quero aqui lembrar aqui do Júlio da Argentina, que é da Pastoral da Cidadania, do Beto Siqueira, que é da Promoção Social, o Cleber, que é do Planejamento, que é o secretário, o Lúcio Fernando, que é de Obra, né? O Evandro Fiel, que é de Compras aqui, que nos honra muito com a sua presença aqui, o Dr. Tiago, o Dr. Diego, que é o vice-prefeito aqui, né? Enfim, eu não vou falar muito, mas já deu suas explicações, já falaram, e eu acho que até uma pessoa leiga, você que não conhece muito, até que o Luciano, que é um amigo da gente, que para mim é um exemplo de pessoa, que eu posso falar que eu ouvi, não é porque alguém falou que ele fez, e eu ouvi da forma com que ele foi assediado na época que ele deixou a secretaria lá da educação, né, porque ele se recusou a dar uma nota fria. Então isso a gente vê que hoje a gente vê como Deus é perfeito, como Deus faz coisas certas. Hoje está de cabeça erguida, ele pode andar na cidade para baixo, para cima, isso é muito importante, né? Porque você pegar, veja bem, tudo que se foi feito hoje aqui, a maior parte de tudo que veio aqui foi do governo federal e estadual. Essa prefeitura, na época o Beto deixou com 1.800.000, ela foi entregue com a dívida de 4.800.000, quer dizer, veja bem, então se você for avaliar tudo que foi feito, isso aí você não colocado dessa forma que já foi colocado, explicado aí, mas sabe que foi todo dinheiro, desvio de dinheiro para alguém, foi por alguém, foi. Então, como se diz aí, elogio até o Paulo pela a palavra dele, o que ele disse, que realmente a gente tem que fazer as colocação certa. Como disse que na época tinha o Aguinaldo, tinha o atual prefeito, o Edivaldo, né, no caso, por exemplo, pessoas que brigaram, que denunciaram, porque tem muita coisa que foi denunciada e era verdade. Então não tem como você pegar e falar como você, não tem jamais, porque esse dinheiro que foi desviado da prefeitura de Maracaí, Maracaí está bem longe. Hoje nós criticamos até, desculpa senhor presidente, não fugindo da pauta, sabe? Só uma lembrança que se cobra muito de casa. Essas casas, enquanto não se definir, não acertar, não pagar a dívida que foi feita 20 anos atrás, lá de Laranjeira, isso aí não vai vir em casa, não é fácil ir para cá não, porque isso é uma vergonha. Só que a pessoa tem medo de falar, fala a verdade. Enquanto não definir que lá não adianta nós estar cobrando, tem que cobrar sim, mas de cobrar de que forma? Tem que arrumar um meio. E outra coisa, mais uma vez, esse dinheiro é pegar no boco da caixa, tá? Da caixa da prefeitura, tá? Uma coisa que eu admiro muito, você vê, quando é para qualquer outra coisa aqui, se lota essa Câmara. Hoje temos as pessoas, realmente, pessoas que amam Maracaí, que quer ouvir, que quer saber a verdade, né? Que de repente vem tanta entidade para pegar, cobrar, e falar de cobrar isso aí, né? Até se manifestar.
Então, isso é a minha colocação, depois me pegou a cobrar. E realmente foi uma vergonha. Foi avaliar o que foi feito para trás. Ele não foi nem falar que passou um vento, passou um furacão. De tudo que ficou, deixou, o que foi fechado, que deixou de fazer, como o outro também, uma coisa, se o prefeito atual, se ele fazer a coisa correta, é lógico que ele vai ser, se fazer errado, ele vai pagar o preço também, que está sendo alertado, está sendo falado, está sendo cobrado, né? Então não tem como canejar não tem como falar mais nada, falar o quê? Todo mundo já, como no caso do Aguinaldo, todo mundo já pegou, falou, ficar 2 horas falando, que todo mundo sabe do processo, que hoje você entra aí, no Face todo mundo sabe, você vai lá no Fórum, você vai saber, muita gente faz de conta que não é nada com ele, sabe por quê? Porque ele foi beneficiado. Porque eu vou falar uma coisa, eu estou com 30 anos aqui em Maracaí, eu fiz uma casa, estou pagando até hoje, não consigo pagar, porque 30 anos de aluguel, tem gente que entrou na prefeitura na gestão passada, aí com um mês o cara já tinha casa, tinha carro novo do ano. Agora de que foi quantos laranjas foi beneficiado nisso aí? Isso é uma vergonha para nós todos, não é uma vergonha. Mas só que todo ladrão vai queimar no inferno, porque isso é roubar. Que quando você desvia o dinheiro público, você está tirando da saúde, você está tirando da educação, você está tirando, de tudo você está tirando. Você está tirando o direito das pessoas viver bem, tá? Esse que é o problema, está tirando e foi tirado, todo mundo sabe, entendeu? Que muita coisa, por exemplo, que nem aqui não está, que é coisa que é feito muito, você entendeu? Que o Ministério Público, por mais que se aponta, fica alguma coisa, entendeu? Tudo aquilo que foi feito de errado. Então, o meu pensamento, a minha maneira de pensar, aqui, se falar, não está julgando a pessoa, está julgando as ações dela, sim. O que ela fez, pelo menos tivesse foi falado várias vezes aqui, tivesse pelo menos um advogado, alguém para pegar, falar alguma coisa, para dizer alguma coisa. Tanto foi que nem eles tiveram coragem de alguém vir aqui para falar alguma coisa. Então, a minha maneira, meu jeito de pensar, assim, lembrar mais uma vez. A gente cobra muito, prefeito. Agora tem que lembrar o dia que foi pegado o centro de saúde, que nem tinha pia e não tinha nem esgoto para sair água. Pegou creche, pegou tudo arrebentado, porque o problema não era ser feita a creche, o problema era faturar em cima daquilo lá. Era faturar em cima de tudo que foi feito aí. Então, isso é uma complicação. A mesma coisa, falar assim, um exemplo, na época passada, a mesma coisa, fulano vice, pegou, comprou de forma para ser, comprou, mas não pagou, ficou devendo para todo mundo, é tanta coisa. Então, que sirva de exemplo para todo secretário, para todo o pessoal, que eu creio nisso aí, porque a gente tem acompanhado, né? Principalmente a Evento do Compra, ali pega o Evandro tá aqui, eu quero continuar falando parabéns para você, pela sabedoria, pela inteligência de todos que estão trabalhando, estão dessa forma. E fazer, se errar, né, vai estar aqui, nós estamos cobrando hoje aqui, amanhã a gente vai cobrar também. Então, a minha maneira de pensar é uma pena que isso aconteceu, porque nós atrasamos muitos anos, Maracaí está atrasado, não adianta querer falar que não tem que jogar na costa o prefeito com 2 anos e pouco, que ele não vai consertar nem outro que entrar daqui, seja ele, seja quem for, seja o Aguinaldo, seja o Paulinho, quem for, ou seja, quem vai ter dificuldade, sim, vai ter dificuldade, porque a coisa já veio arrochada lá de trás, já veio com muita sujeira. Então, deixa a hora que entrar esse precatório, eu quero ver o que vai ser feito, como vai ser feito, de que forma vai ser feito, entendeu? Então, porque falando, fez nada, tudo mentira, o povo tem que saber que tudo que veio aqui veio através do governo estadual e federal, que o recurso próprio foi pouca coisa. O recurso próprio foi sim para o bolso de alguém, menos para o benefício do povo. Está aí para todo mundo ver, até uma vergonha. Até porque isso aqui é uma coisa, o que significa isso aqui? Isso é uma vergonha. Isso aqui não fez no lugar lá, que vergonha. Por que nós chamava o SPTV, chamava para ver isso aqui, né? Para todo mundo ver. Que coisa bonita, linda que está isso aqui, que isso é uma vergonha. Então, cada um tem uma maneira de pensar, mas de pensar, é lógico que está reprovada 1000 vezes e pronto, acabou. Ó. E tudo isso, eu já estou velhão já, mas o pessoal novo vai ver, tudo isso que foi feito, isso tem um preço. Isso aí tem um preço, você pode ter certeza que isso aí tem um preço, e o preço é caro. Que Deus, Ele é amor, só que Ele é justiça, tá? O dia que eu falei, vou só lembrar, não fugindo do seu projeto, o senhor dá licença para falar assim, um dia que eu peguei para eles, não pode continuar, sabe o que fizeram? Mandaram eu embora do serviço. Falou, ó, isso não pode continuar. Entendeu? Tentando alertar. Só que os outros que tentaram alertar, como o Aguinaldo aqui, foi até perseguido, quase foi morto na casa dele. Lá foram até para matar ele lá na casa dele. O que ele ganhou foi isso aí. Ele foi ameaçado e quando era qualquer projeto polêmico, quem enchia a Câmara aqui, sabe de quem? Ele mandava capanga tudo aqui para pressionar o vereador. Ainda bem que esse aqui não afinou, o Aguinaldo não afinou, o Eduardo não afinou. Falou, então aquele pessoal está de parabéns. De tudo a vida. Então por isso que eu falo hoje, a Câmara está cheia. Tem realmente pessoas que estão
quer ver o que está acontecendo, realmente o que aconteceu. Então, e que realmente a gente não venha, quem vai estar aqui, se Deus permitir, se a gente vai estar aqui o ano que vem, depois que a gente possa, como diz o Paulo, tem que dar os parabéns para você, Paulo. Isso aí que pelo menos você foi caráter, você foi homem, você falou, você levou, viu que é evento do tribunal e você fez certo. É dessa forma que você isso aí. Não é porque você acompanhou junto que você tem que ser da mesma forma, eu sei isso aí. Está de parabéns. Isso aí tem que ser desse jeito. Então, gente boa tem no PSDB, tem no PTB, tem em todos os partidos. Na família a gente tem gente boa, mas tem gente que não vai lá uma cabaça d'água também. Então, tudo isso aí tem. Então, a gente não pode deixar de falar que existe, né? Fazer o quê? Os dedos das mãos são iguais e funcionam desse jeito. Então, é que a gente está falando aqui, eu acho que é um respeito com todo mundo. Mas o que eu vou falar, meu voto, eu acompanho, sou contra mesmo tudo isso aí, eu acompanho o Tribunal de Contas. E que Deus venha ter misericórdia das pessoas, porque só lembrar uma coisa, que quando você erra, não importa o que você fez, você pediu perdão para Deus, Deus perdoa, só que tem que ser, se você roubou para você fazer a sua casa, para você comprar alguma coisa, Deus perdoa, só que você tem que devolver o que você roubou, você tem que pegar aquilo, você tem que devolver, aí sim você tem perdão. Mas quando você estiver mantendo que você roubou, porque você defraudou alguém, você roubou alguém, então isso tem um preço. Então tome muito cuidado com o que você faz, isso tem um preço, é alto. Eu estou com 60 anos, eu sei. Aqui, desde criança eu vi famílias aqui que diziam ser família, seu fulano, seu cicrano, que os carros quando chegavam, que eram os carros do ano, que até quando não tinha, né? Mas que chegava para seu fulano. Você quer saber, muitos morreu a míngua, só morreu numa cadeira de roda. Por quê? Nem é que hoje não existe mais. Por quê? Porque ele mexeu naquele, não era seu, aquele não era dele. Foi a mesma coisa, ele roubou, falava no nome de Deus, mas era o maior ladrão. Então o que acontece? Tudo isso tem um preço. E eu não quero pagar. Até um dia uma pessoa falou no jornal a respeito. Ele falou: o que você vai falar para os seus netos? Vou falar que quando eu errei, eu cheguei a pedir perdão para as pessoas. Isso eu posso falar. Isso eu posso pegar. Falei: essas pessoas, como estão vivendo hoje? Essas minhas colocações, eu digo com o pensamento. Tudo tem um preço e tudo se paga. O que você faz nessa terra para os outros verem. Continue a apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo número 008/2015. Peço ao vice-presidente que ocupe a presidência por alguns minutos. Agradeço por ocupar essa cadeira alguns minutos da presidência. Vamos ouvir a palavra do vereador Edivaldo Rodrigues da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores e demais assistentes, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês. E quero aqui também deixar aqui a minha fala. Em primeiro lugar, parabenizando o Tribunal de Contas, por um órgão competente, um órgão preparado para fazer essa tramitação, as análises dessas contas. Não tem como a gente ir contra um órgão competente igual esse tribunal. Então, quero parabenizá-lo. E está aí, hoje, nessa mesa, que tanto se falava em gestão, superação, chegava a falar que tudo era muito salutário. Olha o tamanho do complexo. Está aqui, ó, na mesa, uma vergonha para o nosso município, que parou nossa cidade. Isso não deveria ter acontecido. Igual eu já falei outras vezes nessa tribuna, se cada gestor que passasse fizesse o bem para Maracaí, hoje nós podia estar aqui trabalhando para o melhor, para a qualidade de vida dos nossos maracaienses. Mas não, estamos aqui parados por causa desse complexo. Olha o tamanho. É muito vergonhoso. Quantas e quantas vezes, Agnaldo, o Aldice, vereador, Eduardo Correia Sotana, Tatu, nós descíamos, íamos no gabinete e lá nós éramos barrados. Nós não podíamos dar sugestão para a gestão de superação. Nós éramos errados. Às vezes vinha um projeto para essa casa de lei, às vezes alguém chegava, nesse você vota, esse você não vota. Muitas vezes a gente escutava: eu não preciso desses vereadorzinhos, nós faz por decreto. Olha o tamanho do decreto aqui agora. E não teve ninguém para ter coragem de vir aqui fazer defesa. Então, sou favorável ao Tribunal de Contas, igual parabenizo esse órgão. E sim, sou favorável ao decreto do Poder Legislativo. Então, muito obrigado. Peço para o vereador e presidente da casa que retorna à presidência.
Agradeço o vice-presidente por ocupar a presença por alguns minutos. E continue em apreciação dos senhores vereadores o projeto de decreto legislativo número 008/2015. Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, aos presentes aqui nessa Casa de Leis, aos que nos assistem pela internet. Hoje era um desejo meu que essa Câmara estivesse lotada, para que, igual o Fabiano bem falou, que o eleitor tem memória curta. Eu acredito que essa ideia de que a população tem memória curta está mudando. A população está ficando mais consciente, não tem mais memória curta. Vereador Paulinho, eu não vi, não escutei o Fabiano citando nomes aqui. Acredito sim que a gente vê na sessão e vê em Face, internet, em meios de comunicação, que a política corre. E as pessoas ficam fazendo política para quê? Isso que a gente está votando aqui, por favor, ou contra cada vereador vai votar aqui, estão querendo voltar. Estão querendo voltar por causa disso aqui. Para parar cada vez mais a nossa cidade. Nem falo parar. É retroceder, é roubar. Você pega, eu como presidente da comissão, junto com o Fabiano e com o João Pai, os vereadores, o Tribunal de Contas dá vários apontamentos que fraude. Por amostragem foram 31. E se pegar todo para analisar, quantos será que são? Eu me lembro quando a prefeita ganhou, eu fazia, em vez de quando eu faço caminhada ainda, até comentei com um amigo meu, eu tinha uma grande esperança de que Maracaí, por pegar uma gestão, uma administração iniciando com um caixa de 1.800.000, pudesse fazer grandes melhorias para Maracaí. 1.800.000 dá para nada. Não deu mesmo, nem para tampar o buraco. Foi superação, uma grande superação. Para mim, uma grande decepção. Queria ver Maracaí 10 vezes melhor do que estava. E cada vez mais, você via índices, só vendo fraude. E todo mundo sabe, eu acho que o grande problema não era a prefeita. E quem estava por trás da prefeita está querendo voltar. O pessoal que estava ali por trás está querendo voltar. Vão fazer de tudo para voltar. Eu tenho uma grande esperança e acredito nisso, que a população está vendo o que foi feito e o que aconteceu. O Tribunal de Contas está apontando. De 2012 está vendo e já dá o parecer. Então, até quando eu acompanhei também algumas sessões, viu tanto que o Aguinaldo, o Edivaldo, o Chevette brigavam para que as coisas brigassem aqui, para barrar. E a outra parte nada fazia. Um secretário abandonou e os outros, todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu acho que um dos exemplos que eu pego vendo aqui o parecer e fazendo o relatório, para quem nos assiste, quem está aqui presente hoje, ver o absurdo. A prefeita, ela tinha advogados locados na prefeitura e tinha uma empresa de assessoria prestando serviço de advocacia. Ela tinha pessoal de comunicação na prefeitura e tinha uma empresa prestando serviço de comunicação. O projeto Segundo Tempo que ela plantou em Maracaí, ela contratou uma empresa, ela burlou o que rege o município de Maracaí. O funcionário, para prestar serviço para o servidor público, ele tem que ser através de seletivo ou concurso público. Ela não, eu vou pegar essa entidade aqui para ela contratar quem ela queria. Ela não teve respeito com ninguém, nem com o próprio cidadão. Isso é fraude. Foi um dos apontamentos que foi falado aqui, projeto Segundo Tempo, muito bem falado. Está aí, está aqui, ó. É índice, é inquérito, está aqui no inquérito dela. Muito bem. O projeto que ela tinha de Segundo Tempo, que era tantas crianças que eram beneficiadas aqui, ó. E agora? Vai falar o quê? É exemplo de gestão? É superação? Eu acho que a gente tem que pensar, parar, analisar, ver as coisas que estão acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Continue em apreciação dos seus vereadores o projeto de decreto legislativo número 008/2015.
Não havendo mais vereadores se manifestar, comunica aos senhores vereadores que a votação será nominal. O vereador que for favorável ao projeto do decreto legislativo número 008/2015 deverá votar sim. O que for contrário ao projeto do decreto legislativo 00/2008/2015 deverá votar não. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação. Entendeu? Sim. Entendeu? Aguinaldo de Oliveira Cruz. Presente, sim ao decreto legislativo. Alfredo Júlio Belal. Sim ao decreto legislativo. Antônio Reginaldo Faria. Sim ao projeto legislativo. Aparecido Veloso da Silva. Sim ao decreto legislativo. Edivaldo Rodrigues da Silva. Sim ao decreto legislativo. Fabiano Martins da Silveira. Sim ao projeto de decreto legislativo número 08/2015. João Batista de Paiva Matos. Sim ao projeto de decreto legislativo. Paulo Eduardo da Silva. Presente, sim ao projeto de decreto legislativo. Vanderlei Simeão. Sim ao projeto. Terminando a votação, peço ao senhor secretário que faça a contagem dos votos. 9 votos favoráveis. O projeto de decreto legislativo número 008/2015, que dispõe sobre a reprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Maracaí, referente ao exercício financeiro de 2011, foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, comunica a todos os senhores vereadores e aos demais presentes que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí será no dia 16 de junho de 2015. Não havendo mais nada a se tratar, convido a todos a se levantar. Sob a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrado esta sessão. Amém.